Dando sequência ao evento, eu gostaria de chamar, quando a gente fala em embalagem, o processo de produção e da sustentabilidade, vamos além do tema da legislação. Nós temos o design das embalagens, que também tem um papel importante na economia circular. Quem pode falar mais para a gente sobre a evolução das embalagens ao longo do tempo é o Aparecido Borg, consultor executivo sênior com vivência em indústrias de bens de consumo, varejo e consultoria. Ele traz 31 anos de experiência em gestão, produtos e embalagens. É professor das disciplinas Gestão da Cadeia de Suprimentos, Gerenciamento de Projetos e Desenvolvimento de Embalagens e vice-presidente da Associação Brasileira de Marcas Próprias. Aparecido Borg, seja muito bem-vindo. O palco é todo seu. Fala para a gente sobre o design, estamos muito curiosos. Ok. Muito obrigado, Andréia. É uma honra estar aqui, estar do seu lado, discutir esse tema tão importante, esse tema tão em linha com o que a nossa sociedade vem enfrentando. Queria agradecer também a Papyrus por convidar-me a participar desse evento, desse webinar. Né? E a ideia, qual é a minha missão aqui hoje? Qual é o meu objetivo? É falar do papel do designer no desenvolvimento de embalagens sustentáveis. Né? Mas entenda-se sobre designer, porque a palavra design no Brasil ela tem um certo desvio semântico. Né? A gente ouve design, a gente imagina que seja algo gráfico e tudo mais. E, na verdade, eu quero dizer aqui como designer, projetista. Né? Design como projeto, designer como todo aquele profissional que entende da cadeia de abastecimento, entende da seleção de materiais, entende da compatibilidade desse produto com a sua embalagem, entende da jornada com o consumidor. Então, eu quero dizer que este é o designer. Né? Então, designer é aquele profissional, seja no brand owner, seja naquela empresa que desenvolve produtos e, por conseguinte, as embalagens, seja aquela empresa de conversão, seja aquela empresa de matéria-prima, todo aquele profissional que vai lidar, que vai projetar uma embalagem, a gente vai chamar de designer. Né? Por que é que a gente está dizendo isso? Porque este profissional ele tem um papel muito importante no que a gente chama da economia circular. Né? E por que esse papel importante é fundamental? Porque, através desse projeto, como esta aula magnífica que o Fabrício Soler trouxe, mostrando os grandes desafios, né, das indústrias da economia circular, este profissional, o designer, o projetista de embalagem, seja onde ele estiver na cadeia, ele tem essa responsabilidade, ele tem a capacidade de trabalhar nesta transição, levando para uma embalagem circular. Então, ele cria novos modelos de negócio, ele cria novos materiais, ele traz novas combinações. Este é o papel, esta transição. Né? Mas aí vem a pergunta, Borg, né? Transição do quê? Na verdade, há séculos, a nossa sociedade desenvolve produtos que a gente chama de economia linear. O que é uma economia linear? Então, as empresas fazem extração, manufatura, a gente tem o consumo e o descarte. Isto é uma economia linear. Então, há séculos, a gente vem trabalhando nessa economia linear. Né? Então, um dos papéis principais do designer é participar dessa transição, sair desta economia linear e migrar os nossos projetos, as nossas empresas, para uma economia circular. Então, esse é um outro papel importante. Né? Infelizmente, nem sempre, quando a gente fala do descarte, da economia linear, a gente faz um descarte correto. Você, eu, como consumidor, como cidadão, às vezes também erramos. A gente tem que ter na mente que nós temos uma grande parcela de responsabilidade para contribuir. A gente, sim, quer dos governos, quer das empresas, mas nós também temos, como cidadão, responsabilidades. E aí, nesse descarte não tão bem feito, esse descarte mais errôneo, né, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, 35% do lixo, resíduo sólido, tem embalagem. A gente está falando de 28 milhões de toneladas. É bastante coisa. Né? Então,
existe aí muita oportunidade para você, para mim, que sempre fizemos designer, que sempre projetamos embalagem, trabalhar de uma maneira mais simples, facilitar o nosso dia a dia. E aí a pergunta é, nossa, 28 milhões? Quanto retorna? Quanto volta para a indústria? Metade. Né? O compromisso, sempre, compromisso empresarial para a reciclagem, fala que aproximadamente metade volta para a indústria. Puxa vida, então existe muita oportunidade aí, existe uma oportunidade muito grande, se só metade desses milhões de toneladas voltam para a reciclagem. Né? Então, precisamos fortalecer reciclagem. Claro que sim, claro. Né? Porém, reciclagem é um caminho, é importante, mas o grande desafio é mudar o jogo. Sim, mudar o jogo e ainda aumentar a velocidade desse jogo. É colocar outro pensar, outra visão com relação a isso. Quando o Armando falava na sua introdução sobre da economia circular, do reuso, de repensar, de reduzir, reciclar, é isso que a gente quer, é isso que é um dos objetivos desse webinar. Né? Fazer com que a gente comece a discutir esse papel nosso, né? Como cidadão, como designer, como estudante, como o profissional da área de embalagem. Sair desta economia circular, que vem de séculos, está enraizada na gente, e caminhar para uma economia circular. Né? E a economia circular é algo além, é algo mais do que o reciclar. Né? É o pensar, é o repensar, é o reduzir, é o reutilizar, e sim, é o reciclar. Então, são desafios que você e eu, como designers de embalagem, a gente começa a reenfrentar, começa a buscar e tentar trazer para a nossa sociedade. Então, aqui tem este chart, ele é da Ellen MacArthur Foundation, de 2019. E aqui ele mostra, né, a gente tende a falar, vamos reduzir, vamos eliminar. E aí, ela diz claramente, esse artigo diz claramente que não há uma solução única. A gente, assistindo aqueles filmes de herói, né, a bala de prata que mata o lobisomem, não existe. Não existe. Não existe a gente conquistar conseguir um novo caminho sem numa única opção. Não existe isso. Existe sim, você, eu, da área de design, buscar novos modelos, novos materiais, nova maneira de pensar. Né? Então, existe aqui, você pode ver no nosso lado direito, algumas estratégias. Né? Ou seja, reduzir. Né? Então, lá no nosso projeto, de que maneira eu posso reduzir essa embalagem? De que maneira eu posso projetar essa embalagem para que ela seja simples, para ser reciclada? De que maneira eu posso projetar a minha solução de embalagem para que ela possa ser reutilizada? De que maneira eu posso projetar uma embalagem, uma solução, para que ela possa ser reinserida facilmente na cadeia de valor? Então, os desafios são muitos, mas claro que a gente consegue, porque existe um arcabouço de ferramentas para isso. Então, antes de continuar, quero te chamar a atenção num ponto. Né? O primeiro, no slide anterior, fala reduzir. Né? Então, existe aqui um risco, né? Existe aqui um desafio. Né? Quando a gente fala, muitas vezes a gente ouve, eu vou focar, falar em embalagem, precisamos eliminar a embalagem. Então, existem algumas pessoas que falam, precisamos eliminar a embalagem. Porém, né, um designer sabe, né, a primeira função de uma embalagem é proteger o seu conteúdo. Então, sim, existem sim oportunidades para harmonizar a quantidade de materiais, existem sim oportunidades, mas nunca podemos esquecer que a função primária, primordial da embalagem é proteger o seu conteúdo. Né? Então, por que eu tenho esse chart aqui, que é do Credit Suisse? Foi publicado agora em junho de 2021, esta pesquisa, mostrando que não é novidade para muitos de nós, o quanto existe perda de alimentos na cadeia, né, na cadeia de distribuição. E que, né, a embalagem, muito longe de ser uma vilã, pode ser uma ferramenta de sustentabilidade. Basta não esquecer que a função primordial é proteger o produto. Então,
quando você, eu, designer, a gente vai falar, vou trabalhar para buscar, levar da economia linear para a economia circular, tem aqui o primeiro passo que é reduzir, sim, mas com muita metodologia, com muito critério, porque a gente nunca pode colocar em risco o produto. Porque o impacto ambiental de perda de produto, muitas vezes é extremamente maior do que o impacto ambiental do material de embalagem. Então, eu quis fazer esse pequeno adendo, porque a gente tem que olhar um todo, olhar ele como um todo. Bom, como que o designer ele pode contribuir nisso? De que maneira a gente pode contribuir? De novo, referenciando a Ellen MacArthur Foundation, 80% do impacto de um produto é decidido na fase do projeto, na fase do design. Isso. Lá, quando nós estamos projetando a solução, quando nós estamos buscando a melhor solução, selecionando aquele material, selecionando as características físico-químicas, as características mecânicas, é naquele momento do projeto que nós estamos decidindo 80% do impacto ambiental. 80% é bastante. Né? Por quê? É nesse momento que eu tenho que olhar o todo. Que tipo de material eu vou utilizar? Como vai ser a interação desse material no processo produtivo? Se esse material ele vai me auxiliar a diminuir, às vezes, a temperatura de selagem. É energia, eu começo a reduzir energia. Se esse material que a gente está selecionando, ele vai proteger, ele vai dar um shelf life, uma vida de prateleira maior para o meu produto. Se nosso produto vai ter uma longevidade. Então, isto é um exemplo desses 80%. Né? É nesta fase do projeto que a gente consegue já impactar positivamente no projeto. Aqui tem um arcabouço de ferramentas. Né? Sabe aquela caixa de ferramentas que os mecânicos têm? Nós, da área de design, também. Né? Temos várias ferramentas. Né? Por quê? Então, tem a Design for Assembling, Design for Manufacturing, Design for Disassembling, Design for Environment. Até o professor Fabrício Soler mencionou do Ecodesign, que é o DFE, Design for Environment. Então, existe aqui uma quantidade enorme de ferramentas que a gente usa. Né? Eu vou usar um exemplo de duas delas. Design for Disassembling. O que é isso, Borg? O que é um Design for Disassembling? É nítido que existem muitos materiais da área de embalagem, e cada um deles tem uma propriedade. Cada um desses materiais tem as suas características físico-químicas, e eles conferem ao produto uma certa proteção. Então, existem materiais que têm uma maior barreira, uma maior permeabilidade, ou menor permeabilidade, ou seja, ele protege um alimento, por exemplo, né, comparado com outro material. Então, às vezes, eu preciso juntar materiais. Para quê? Mas quando você junta material, isso é um sacrilégio, né? Isso não é reciclável. Ok, lembra-se que eu disse alguns minutos atrás, será que esse material, o salvar aquele produto, se for um alimento, dá um shelf life maior naquele alimento, não é um impacto ambiental menor? Então, estas questões no projeto, a gente tem que levar em consideração. E esse Design for Disassembling, ou seja, eu posso, então, criar a junção de dois materiais distintos e fazer que eles sejam facilmente separáveis. Aí, sim, eu estou trabalhando no Design for Disassembling e aí, sim, eu estarei contribuindo para o cidadão, o consumidor, como você, como eu, na hora, eu quero reciclar, eu quero encaminhar isso para o ponto de entrega voluntário correto. Eu vou separar as camadas, separo os materiais. Então, esta lista de ferramentas que nós temos aqui, elas são imprescindíveis, né, que a gente vai usando no nosso dia a dia. Então, um designer tem essas ferramentas. E eu queria, como foi mencionado, falar do DFE, Design for Environment, ou seja, o ecodesign. Né? O que é o DFE, o ecodesign? É uma metodologia criada que você, no projeto da sua embalagem, você olha a cadeia como um todo. Muitas vezes, a gente cai na armadilha de
numa etapa, fala, eu vou substituir esse material por esse material, sem olhar o todo, sem olhar a cadeia, sem olhar os impactos que estão em cada etapa desta cadeia, né? Isto é o DFE, isso é o Design for Environment. Estudar desde a extração, a manufatura, a disposição, cadeia de distribuição, o consumo e pós-consumo. Olhar cada uma destas etapas. Pode ser que numa determinada etapa seja correto fazer aquilo que a gente imagina, mas na etapa seguinte ou na etapa anterior o impacto ambiental seja maior. E aí faz com que o nosso projeto mude, para que a gente escolha uma solução de menor impacto ambiental como um todo, na cadeia como um todo. Isto é o que pregoa esta ferramenta, o DFE, o ecodesign, entender o todo, não simplesmente olhar material versus material, por exemplo, né? Claro, quando a gente vai falar sobre fontes renováveis, isso tem um impacto bem significativo, né? E aí tende a ser melhor, mas temos que olhar o todo, olhar depois a disposição, de que maneira isso vai ser disposto. Então, este arcabouço de ferramentas é o que a gente usa para criar as nossas embalagens, para criar as nossas soluções, né? Aqui algumas tendências do ecodesign. Bom, gestão circular de materiais. Então, eu preciso pensar de que maneira eu vou ter novos materiais, de que maneira esses materiais eles vão oferecer uma proteção, de que maneira esses materiais vão ser... Eles são muito valiosos, eles precisam retornar para a cadeia, de que maneira eu posso criar um projeto para que ele volte para a cadeia, né? O segundo, a gente fala sobre materiais tradicionais e novas características. Então, quando a gente fala especificamente de materiais, eu disse há pouco, existem vários materiais de embalagem. Todos têm as suas características, todos têm a sua importância, né? Alguns emprestam características para outros, né? Então, quando eu vou selecionar, é importante definir qual deles eu preciso. E o que a gente vem percebendo hoje são materiais ganhando novas características. É o desenvolvimento, é a tecnologia, é a inovação oferecendo novas características para materiais, né, que outrora não tinham essas características. Então, barreira à gordura, permeabilidade para materiais celulósicos, que a gente está discutindo aqui hoje. Então, isto traz, essa inovação traz essa necessidade de ir respondendo muitos dos anseios, né? E, por último, a gente chama de menos é mais, ou minimalismo, né? Ou seja, buscar monomateriais, buscar o design for disassembling, buscar coisas mais simples, cada vez mais fáceis de serem conduzidas. Caminhando para o final da minha apresentação, tem aqui alguns temas que eu quis pontuar, que são latentes. Latentes, depois da pandemia, né? A pandemia ela impulsionou muito. Existe um relatório da McKinsey, dizendo que foram 10, do e-commerce especificamente, foram 10 anos em 10 semanas. Né? Então, houve um grande boom, né, do e-commerce. Isso trouxe muitas mudanças na cadeia de suprimentos, na cadeia de distribuição, e, claro, impactou os produtos, e, claro, impactou as nossas embalagens, tá? Então, alguns temas direcionados a você e eu, como designer, como projetista de embalagem. Nunca inovar sem perder de vista o consumidor. O consumidor mudou, ele mudou o seu jeito de consumir, ele exige novas abordagens do canal de distribuição, que, por conseguinte, o varejo começa a exigir dos brand owners novas abordagens. Então, para inovar, você, para inovar, nunca pode perder isso de vista, o consumidor. O consumidor é o centro, é o senhor do fato econômico. Depois, as novas jornadas do consumidor, de que maneira ele está se relacionando com o canal de distribuição e, por conseguinte, as embalagens. O e-commerce, eu disse há pouco, o e-commerce trouxe muitos desafios, mas trouxe muita oportunidade. Muita oportunidade, principalmente para a área de embalagem, na área de distribuição, na área de food service, né? Quantos de nós começamos a consumir produtos industrializados ou produtos manufaturados por restaurantes que vinham para casa? Então, existe aí muita oportunidade e, claro, precisa de um pensar de como que eu vou criar estas embalagens, que modelo de negócio eu vou criar para que eu possa inseri-la numa economia circular. Então, pensando no reuso. Depois, uma coisa que é um desafio, entender a compatibilidade dos materiais. Porque a gente começa a criar materiais, né, e esses materiais têm as suas características, porém, eles
a sua característica físico-química não pode ser mesclada com materiais tradicionais, o que inviabiliza ou que, às vezes, prejudica a reciclagem. Então, pensar nisso também, na criação desses materiais e, se formos utilizá-lo, como comunicar de uma maneira efetiva, porque aquele material deve ser destinado de uma maneira adequada. Por último, para finalizar, né, eu queria colocar uma oportunidade, né, para você, como eu, que é brand owner, que cria embalagem para atrair consumidor, para fazer com que a nossa empresa ganhe a vantagem competitiva. Tem aqui a frase do nosso amigo Niall Hollis, diz o seguinte: quando uma marca, em uma determinada categoria, ela coloca a sustentabilidade, ela coloca um diferencial sobre, em nível de sustentabilidade, e o consumidor ele se apercebe disso, logo os seus concorrentes falam, opa, eu também não posso ficar fora dessa. Isso gera um momentum positivo. Então, seja você, a sua marca, seja a sua marca ser a referência, ser a diferencial. Dê o primeiro passo, né? Muito obrigado, quero agradecer uma vez mais pela oportunidade. Foi uma honra estar aqui. Andréia, muito obrigado. Papiros, muito obrigado. Estou ao dispor para as perguntas no final do evento. Bom dia a todos. Borg, muito obrigada pela sua apresentação. Ela foi bem ilustrativa sobre a importância do design da embalagem para o avanço da sustentabilidade. Foi uma aula. Muito obrigada, Borg.